Eu recebi o acesso antecipado de Mandrágora, um Metroidvania Souls-like muito promissor que estava em desenvolvimento há um tempo. Eu quero agradecer, inclusive, pela chave de acesso antecipado ao pessoal da Primal Games Studio. Thank you so much. Eu já terminei a demo, tá, galera? E eu gostaria hoje de compartilhar com vocês, malênios, algumas informações sobre esse game e fazer também uma breve análise se o jogo vai ser promissor ou não. Vale ressaltar que essa demo estará disponível gratuitamente na Steam para vocês testarem hoje, beleza? Mas antes, já deixa aquele like e se você puder se inscrever, eu agradeço imensamente. E seja bem-vindo a Let Me Solo Games. Eu me chamo Igor e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mandrágora é um RPG de ação 2.5D side-scrolling com elementos Metroidvania e Souls-like, produzido pela Primal Game Studios e chegará nas plataformas PlayStation 5, Nintendo Switch, para PC na Steam, Xbox Series X e S. Quem tiver PC, inclusive, vai poder jogar a demo pública a partir de hoje, e eu vou deixar na descrição do vídeo os links da desenvolvedora e a lista de desejo na Steam para vocês. Não se esqueçam de deixar na lista de desejo esse jogo, pois ajuda muito no seu lançamento. E ainda não temos data de lançamento, mas no site oficial já podemos conferir que chega ainda esse ano para nós. Nice. Começamos o jogo com a criação do nosso personagem. Você pode optar por homem ou mulher. E nessa build da demo só tinha como escolher uma única classe. Porém, eu já pude ver que vamos ter várias outras, tá? Pelo que foi divulgado nos trailers, terá mago, guerreiro e outros tipos de classes bem interessantes. Na história do game, basicamente, os monstros tomaram o mundo dos humanos. As pessoas se escondem atrás dos muros de tijolos e das paliçadas da ignorância que seus líderes construíram. O prazer e a alegria são joias muito cobiçadas, fora o alcance das massas. Esse não é um mundo que te prometeram. Você vai ter que viajar pela noite e retornar. Viaje por um mundo em declínio, sucumbindo aos poucos aos efeitos desastrosos da entropia. Desafie chefes únicos e mortais, faça novos aliados, inimigos e tudo que há no meio, além de escolhas morais difíceis. Há diversos caminhos que vale a pena seguir e você deve escolher o seu. E realmente jogando, eu pude perceber interagindo com alguns NPCs que nós vamos encontrando que eles têm várias opções de diálogos e dependendo da escolha sua, ele vai te levar para quests diferentes, segredos diferentes e outras vertentes dentro do game. E isso já me animou muito, pois me trouxe também uma vibe de Diablo 4 e também uma vibe de No Rest for the Wicked, um jogo que lançou esse ano que eu achei muito interessante nesse quesito. Sobre os gráficos e o design artístico do game, eu vou falar um negócio pra vocês. O jogo é lindo, galera. Ele está muito bem otimizado, eu não tive nenhum problema com lag, stuttering e quedas de frame também. O design da arte me lembrou muito também o jogo No Rest for the Wicked, e ele é quase um jogo 3D, porque mesmo sendo de plataforma, ele tem uma certa profundidade, sabe? Por isso ele se chama 2.5D, e isso aumenta muito mais a imersão. Ele parece ser desenhado à mão, as texturas e as paletas de cores do jogo são impecáveis. Eu gostei muito e achei muito parecido com uma pintura, sabe? Você sente que ali foi desenhado, que tem um apreço. Muito da hora. Detalhe em especial para a caixa de diálogo que se abre quando conversamos com os NPCs. Você vê o rosto deles conversando em movimento. É muito top, isso aumenta muito a imersão e nos faz ter aquele carisma por determinados NPCs durante a exploração. E tudo isso fecha com chave de ouro ao analisar os efeitos sonoros. Os efeitos dos golpes, de colisões e o trabalho de arte desses golpes e dos monstros também, o design dos monstros, dá pra ver que foi feito tudo com muita dedicação e carinho nesse jogo. Vocês verão por si só que é sim tudo aquilo que víamos nos trailers. Agora vamos para a parte que mais me chamou a atenção, o combate do jogo, e o sistema de árvore de habilidades e o avanço também. O combate desse game é absurdo de bom. Tudo funciona perfeitamente, e sim, ele é um puro suco de Souls-like, ou seja, nós temos o bloqueio, o parry que funciona perfeitamente, ataque forte e ataque fraco, a famosa e deliciosa rolada que eu sei que vocês tanto adoram, ai, que delícia! E teremos mais à frente poderes e magias que não estavam disponíveis nessa build da demo. A luta é cadenciada e há um grande consumo de estamina, tanto para correr, rolar, atacar, desviar. Então é muito importante gerenciar isso durante uma luta, tá? O personagem vai ganhando pontos de experiência e quando chega em determinado ponto, você pode upar de level, e aí o seu status aumenta e melhora no geral. Mas também temos uma árvore de habilidades que é muito parecida com a de Diablo 4, onde você foca em algum tipo de arquétipo, e aí ele vai ter dano físico, por exemplo, que escala com sangramento. Mas também tem um outro arquétipo que tem poderes de veneno que escalam com dano por segundo.
e cada ponto aumentado vai abrir uma outra opção, uma outra janela nessa habilidade, daquele arquétipo para você evoluir. E temos muitas opções no game, ou seja, teremos como criar várias builds distintas e além de tudo, claro, sendo o jogo com inspirações em Souls-like, nós vamos ter sim os checkpoints que são iguais às fogueiras de Dark Souls, descansando, somos curados e o nosso pote de cura é preenchido. Os inimigos são resetados também e voltam. E se morremos, a nossa experiência é dropada naquele local da morte, aí nós podemos voltar lá e tentar recuperá-las. Mas se no caminho, antes de recuperá-la, nós morremos, as suas almas vão de Twitter e você vai perder tudo. É um clássico Souls. E como todo bom Souls e RPG de ação, nós também teremos uma vasta opção de sets, escudos, cajados, armas para testar, dropando de inimigos e também comprados em NPCs. Eu achei tudo isso bom demais, deixa o jogo mais desafiador, mais emocionante, porque não é só rushar e sair por aí balançando a espada e matando inimigo. É muito bom isso, você vai ter que fazer esse gerenciamento e você vai ter que tomar cuidado em não morrer para não perder as suas preciosas almas. A exploração do jogo flerta bastante com o estilo Metroidvania, com itens, baús, chefes espalhados pelos locais e se conectam de certa forma os mapas, e possui lugares bloqueados que o personagem precisa descobrir outra entrada, seja para abrir a porta do outro lado, ou você vai precisar avançar no game para conseguir um item que vai abrir aquela porta, e depois você vai ter que voltar nesse mapa que você já tinha visitado para abrir e avançar. Eu gostei muito dessa estrutura e nisso Mandrágora me lembrou muito Blasphemous e também Hollow Knight. Tem esse backtracking muito bem feito e as missões não são exatamente mostradas o que você tem que fazer, mas elas deixam um ponto de interrogação em uma área do mapa para facilitar encontrar, para te dar uma orientação. Um jogo que faz muito bem isso e que é bem semelhante seria o Tales of Iron. É um jogo também que eu curti muito e tem essa questão de mostrar uma região de onde aquela quest que você escolheu, você pode selecionar para ela te orientar, mas aí vai de você pesquisar e saber aonde você precisa ir. Isso é legal porque não fica mastigado, né? Você ainda tem que sim que aprender, você tem que ler os diálogos, você tem que entender o que o NPC está te pedindo para você encontrar aquela região. E após avançar, chegar em uma cidade cheia de NPCs, com diversas quests, eu fiz uma missão para um general, depois eu tive que voltar para desbloquear uma área no mapa que estava travada e eu pude enfrentar o primeiro boss do game. É desafiador sim, mas não é um bicho de 7 cabeças. Com umas 3 mortes eu já consegui prever seus movimentos e a luta ficou mais fácil. Mas o chefe era bem legal, o seu design tinha movimentos de ataques bem interessantes. Eu terminei a demo com 2 horas de jogo e fiquei chateado, eu confesso, porque eu queria mais. Eu não vi o tempo passar, galera, o que é um bom sinal, pois poucas demos me entreteram tanto quanto essa de Mandrágora. Quem me conhece aqui no canal sabe como eu sou. Independente de ganhar a chave do game, eu falo o que eu penso. Se o jogo for ruim ou bom, eu irei me posicionar por respeito, claro, a vocês que assistem o nosso canal. E o que eu tenho aqui para falar de Mandrágora é que esse jogo me surpreendeu demais positivamente. Tudo que eu analisei, quase não vi defeito algum. E em apenas uma demo de 2 horas eu já posso afirmar que será um jogo que vai surpreender a comunidade gamer esse ano. Eu fico feliz demais em ver jogo bom em 2024, feito com alma e paixão. E esse eu posso afirmar que vai ter tudo isso. Se tu gosta de Blasphemous, Hollow Knight, Diablo 4 e gosta de Souls-like, esse jogo será um prato cheio para você com certeza e vai valer a pena jogar. Quem puder testar a demo, joga e me traga nos comentários aqui o que você achou depois. Eu irei atualizá-los de todas as novidades desse game no canal. Por isso, para você não perder nada, já deixa o like e se inscreva. E ativa também as notificações para quando sair vídeo, você não perder. Mais uma vez eu quero agradecer a Primal Games Studio e especificamente a Alex Pearson, desenvolvedora de Mandrágora, e pela confiança em nosso trabalho feito aqui no canal. Eu já estava ansioso antes por esse jogo e após jogar essa demo eu fiquei ainda mais hypado. Eu espero que lance logo, pois esse game promete bastante e eu tô doido para jogar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido e comentem abaixo a opinião de vocês sobre o game. E também quem testar a demo, como eu falei, deixa suas primeiras impressões aqui nos comentários, beleza? Hoje eu vou me despedindo de vocês, eu quero mandar um grande abraço a todos e dizer valeu, falou!